Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Alguns mandamentos do Novo Testamento são semelhantes aos do Velho Testamento, mas outros não são, tá bom? Por exemplo, aí você tem aí uma lista. Nós pegamos os 10 mandamentos e observamos isso. Na Antiga Aliança diz, nenhum outro Deus. No Novo Testamento nós podemos ler Atos 14, 15 e 17, onde Deus vai dizer através de Paulo que não existe outros deuses. É um Deus só. Ponto. 1 Tessalonicenses 1:9, o Paulo vai elogiar os irmãos de Tessalônica, dizendo que eles abandonaram os deuses, a idolatria, para ficar com o único Deus que existe. Nenhuma imagem de escultura, é firmado também nesses textos aqui. Ok? Tem uma pergunta aqui da Marta. Pode comentar sobre o papel da mulher na velha e na nova aliança? Boa pergunta, hein? Sobre o papel da mulher, nós temos uma lição, onde nós vamos abordar o assunto também, de forma mais profunda, né? Quando nós falarmos sobre a organização da igreja, tá bom? Mas eu posso dar alguma questão agora para ir alimentando o seu desejo de continuar buscando mais informação. Bom, os papéis do homem e da mulher, tanto no Antigo Testamento como no Novo, são diferentes, tá bom? Se você olhar no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou a família, ok, ou funções, né? Ok. Então, funções na família, funções na igreja são diferentes. Enfim, são diferentes, não é? Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui bem curto para a gente terminar a nossa lição hoje, tá bom? Deixa eu ver como é que está aqui. Ok. Então, os papéis são diferentes. Mas o homem, vou dar primeiro na família. O homem tem a responsabilidade de buscar o sustento e a mulher tem a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos, tá bom? Esse é o projeto divino e é o único que funciona, não tem outro. Às vezes você pode adaptar a alguma coisa, mas você vê que muitas famílias acabam se autodestruindo porque não seguem o padrão estabelecido na Escritura. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso. Depois a gente pode abordar os pormenores, se você trouxer. Então, os papéis estão estabelecidos na criação. Quando a gente fala de adoração, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o homem ele é responsável perante Deus por conduzir a igreja. Tá ok? As irmãs têm trabalhos? Tem trabalhos sim, mas tem trabalhos diferentes dos homens. Tá ok? Eu vou abordar isso com mais detalhes em outro momento, para a gente entender. Mas eu queria dizer uma coisa aqui, que até eu vou dizer em outra ocasião, ou se eu não disse aqui ainda, eu vou dizer de novo, enfim. E vou dizer mais vezes até Jesus voltar. Não existe, nunca existiu isso aqui. Homem em cima, mulher embaixo. Isso não existe. Não existe. Pelo contrário. Deixa eu ver se eu lembro aqui, estou tentando buscar na mente, deixa eu ver. Bom, eu vou trazer depois. Mas eu vou citar a ideia. Deus, quando ele criou a mulher, ele disse que ele a criou para ser auxiliadora. Não foi? Se você conhece Gênesis 1 e 2, você sabe disso. Se não, eu posso trazer mais detalhes semana que vem. Se você achar que foi insuficiente a resposta, tá bom? Porque a gente vai falar mais sobre isso. Mas Deus, ele criou a mulher como auxiliadora.
Tá ok? O homem tem o papel de conduzir a família e também os trabalhos espirituais na igreja. E a esposa, ela é auxiliadora. Aí você pode pensar assim, Edvaldo, mas se já não está dizendo que fica assim? Nas culturas, isso foi produzido, mas não na mente de Deus. Tanto é que eu estou tentando lembrar aqui o trecho, não estou conseguindo, que Deus, ele é chamado de o ajudador de Israel. Deus, ele é o ajudador do seu povo. Então, quando essa palavra é dirigida a Deus, Deus se torna inferior a nós? É isso? Absolutamente não. Mas eu vou trazer isso com escrituras. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui. Eu estou com um texto na cabeça, mas não tenho certeza. Achei. Graças a Deus. Eu vou ler aqui, tá bom? Sobre Gênesis 2, ou 1 e 2, sobre a mulher como auxiliadora, você já sabe. Isso eu acredito que a maioria já sabe. Se não, a gente lê depois. Mas eu gostaria de ler um trecho que fala que Deus é ajudador. Deus é ajudador. E se você cultivar na sua mente que auxiliar é ser inferior, então você vai dizer também que Deus é inferior. Porque ele se coloca como ajudador do seu povo. Tudo bem? Mas não é esse o caso. Quem instituiu esse grau de hierarquia foram as culturas e os homens, não Deus. Deus sempre tratou de modo igual. Agora, existem papéis diferentes, que aí eu posso abordar com detalhes em outra ocasião, tá? Mas olha Deuteronômio 33, 29. Dá uma olhadinha comigo. Dá uma olhadinha. Deuteronômio 33, 29. E aí, quem sabe você, a mulher, né? Pensando agora nas irmãs, nas mulheres, você compreenda e valorize o seu papel de apoio ao seu marido. E também não assumir postura de homem, não é? Porque, na verdade, a mulher tem uma estrutura diferente para um determinado propósito. O homem tem uma estrutura diferente para um determinado propósito. Tá bom? Mas eu posso entrar mais profundo nisso em alguns momentos, se vocês me lembrarem, tá? Diz assim, ó. Como você é feliz, Israel. Quem é você? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele quem? O Senhor. Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. O que eu queria chamar sua atenção é que essa palavra aí, ajudador, na língua hebraica, é a mesma usada para falar da mulher, que ela será uma auxiliadora idônea. A mesma palavra. Aí eu pergunto para você, Deus é inferior porque ele agora se colocou como ajudador? Absolutamente não. A mulher é inferior porque é auxiliadora? Absolutamente não. Só há papéis e funções diferentes. Tá bom? Detalhar isso eu vou fazer na lição, se eu não me engano, é na lição 11. Se você tiver paciência e esperar, eu agradeço. Tudo bem? Ajudou aí alguma coisa a pensar, Marta? Por favor. Ajudou Eu só quis agora colocar, equiparar homem e mulher. Sobre os papéis minuciosamente, a gente vai tratar depois. Beleza. Isso vai ser falado, viu? E eu gostaria muito que, se eu não tocar profundo, você me ajudasse a lembrar, quando chegar o momento, tá? Eu gostaria muito. Muito obrigado aí. Bom, não tomar o nome do Senhor em vão. Tiago 5,12 fala a mesma coisa. Jesus falou sobre isso também. Lembra do dia de sábado. No Novo Testamento, nós não temos
nenhuma instrução para reunir no sábado. Não temos. Ou para guardar o sábado. Tá ok? E é importante você observar isso. Ó. Honra pai e mãe. Efésios 6, 1 e 2. Não matar. Romanos 13, 8 a 10. Não cometer adultério. 1 Coríntios 6, 9. Enfim. Não roubar. Não dar falso testemunho. Não cobiçar. Ou seja, 9 dos 10 mandamentos, 9 estão listados no Novo Testamento para serem praticados. O único que não está listado é o sábado. Tá bom? O único que não está listado é o sábado. Bom, grupos que guardam o sábado resolveram isso criando duas leis. Duas leis. O que eles chamam de lei cerimonial, aí vai dizer que essa foi encravada na cruz. E a lei moral, que é os 10 mandamentos. Essa não foi encravada na cruz. Mas a lei encravada na cruz é toda a lei. Agora, aquilo que Deus queria da lei de Moisés que continuasse, está na nova aliança. Então, dizemos assim, olha, os mandamentos que são repetidos no Novo Testamento, obedecemos, não porque estavam no Velho Testamento, mas porque estão no Novo Testamento. Então, nós não seguimos a lei de Moisés, tá bom? Estamos sob a nova aliança e não sob a velha aliança, incluindo os 10 mandamentos. Tá bom? As leis são um tanto similares e outro tanto diferentes. Tá ok? Mas nenhuma das exigências da primeira aliança tem qualquer poder hoje em dia. Não tem. Enfim, vou falar mais sobre isso na semana que vem, porque eu preciso completar um ponto importante. Mas são diferentes. Mas nenhuma das exigências da primeira aliança tem poder hoje em dia. Onde as leis forem diferentes, seguimos a segunda e não a primeira. Tá ok? Onde houver conflito às vezes, porque Deus falou uma coisa na velha aliança. Devemos praticar hoje? A nova aliança diz diferente. Então, nós seguimos a segunda. Né? Onde as leis forem similares, obedecemos. Não porque a primeira lei assim dizia, mas porque a nova aliança assim ordena. Então, quando for igual os mandamentos da antiga e da nova, nós seguimos a primeira não porque era da antiga, mas porque está na nova. Deu para entender esse raciocínio? Espero que sim. Professor, já ouvi falar que Levíticos é o livro das leis, e tudo que tem nele é mandamento. Então, todas as leis de Levíticos já não têm mais poderes hoje em dia. É isso mesmo, tá ok? Leis alimentares, leis cerimoniais, leis relacionadas a aspectos de santidade. Agora, existe, por exemplo, leis sobre alimentos, enfim, uma série de leis. Agora, é importante a gente frisar que os princípios de cuidado da saúde na alimentação, é bom a gente levar em consideração. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. Não cultuar o corpo. Está entendendo? Não cultuar o corpo. Mas cuidar de forma saudável faz parte do projeto divino. Tudo bem? Então, é importante isso. Levar em consideração isso. Mas nós não seguimos leis de santidade de Levítico. E sim da nova aliança. Só para você ter uma ideia, Giovana, Levítico 11, 44 e 45 é citado em 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, santidade é valorizada por Deus. Tá ok? Agora, então, cuide do seu corpo. Você não tem proibição alimentar, mas isso não significa que você deve comer coisa que você sabe que vai prejudicar o seu corpo, a sua saúde.
não é? E que é feito como parte que condena a homossexualidade em Levítico, que muitos hoje em dia usam para... Não. E o que é feito com a parte que condena a homossexualidade em Levítico, que muitos hoje em dia usam para atacar as pessoas que têm relações homoafetivas. Bom, eu poderia usar Levítico para falar, vamos dizer assim, que Deus, ele abomina relações homoafetivas, homossexuais. 2 homens, 2 mulheres. Deus abomina. Eu poderia usar o Velho Testamento. Mas eu prefiro usar o Novo Testamento, onde esse tipo de pecado, ele é condenado pela Nova Aliança. Então, eu não estou usando, não vou usar o Velho Testamento. Então, vamos abrir, tá bom? Talvez, deixa agora lembrar do texto específico, né? Que vem na mente, mas depois foge, né? Romanos capítulo 1, vamos lá. Romanos capítulo 1. Eu vou ler a parte, tá bom? O ideal seria a gente ler 1 do 18 ao 32. Mas não vai dar tempo para isso. Mas eu vou ler algumas partes aqui, ó. Eu vou ler a partir do 24. Dá uma olhadinha comigo, tá bom? Vamos lá. Por isso, Deus, olha, presta atenção na palavra, os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. Por que ele fez isso? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, ou por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu poderia parar aqui, mas eu estou com vontade de ler até o final. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Tá bom? Deixa eu dar meu parecer agora em relação à pergunta da Giovana. Giovana, nós não temos o direito de julgar nenhuma pessoa que escolheu esse estilo de vida. Se nós fizermos esse julgamento, nós estaremos assumindo um papel que não é nosso. É o papel de Deus. Essas pessoas têm oportunidade
de chegarem a Deus, tá bom? De chegarem a Deus. Elas têm oportunidade, mas elas precisam compreender que Deus, ele não tolera esse tipo de vida, esse tipo de pecado. Deus não tolera. E se você observou, Deus, se a pessoa quer viver assim, o que Deus diz? Tá bom, viva assim, mas haverá consequências, tá bom? Nós devemos amar essas pessoas, do mesmo modo que Jesus amou a mulher adúltera, mas depois disse para ela, vá e não peque mais. Então, as portas da igreja precisam estar abertas para essas pessoas. Se nós realmente repudiarmos essas pessoas, Deus pode também nos repudiar. Porém, o pecado não deve ser olhado com prazer ou com alegria ou com satisfação. Não. O pecado deve ser repudiado. Nós repudiamos o pecado, mas devemos amar o pecador. E se essas pessoas chegarem até mim, como já chegaram, tá bom? Eu já tive a oportunidade de pregar o evangelho para um rapaz vestido de mulher. Por que eu não pregaria? Eu não tenho nenhum motivo para não pregar. Mas eu tenho que dizer para ele o que Deus pensa a respeito do assunto. Com amor no coração. Não sei se deu para entender, mas nós não devemos julgar ninguém, tá bom? Nós devemos pregar o evangelho. Mas também não devemos acariciar o pecado. Devemos falar dele e da necessidade de mudança. Tá bom? Em 1 Coríntios 6:9, que o Odair colocou para a gente ler, eu posso ler aqui, que é um texto apropriado também para o assunto. Diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Agora eu vou ler o 11. Olha que diz o 11. Assim foram alguns de vocês. Então, da igreja de Corinto, alguns irmãos praticavam esses tipos de pecado. Mas, Paulo vai dizer, vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tá bom? Eu acho que é isso. Não tenho muito mais o que dizer, porque o Velho Testamento abomina, o Novo Testamento também. Então, mas veja bem, eu vou ser incisivo nessa questão. Nós devemos amar tais pessoas. Não devemos tratá-las com desprezo. Não devemos ignorá-las. Mas devemos abrir oportunidade para falar de Jesus para elas. A Marta perguntou, então podemos conviver com essas pessoas? Porque hoje tá difícil isso, né? Ok, Giovana, Deus abençoe você pela sua pergunta, né? E em tentar compreender melhor sobre esse assunto. Certamente não falaria disso com mais profundidade se não houvesse a pergunta, né? Mas, então, podemos conviver com essas pessoas? Bom, se você lembrar de Gênesis capítulo 18 e 19, Ló foi viver em Sodoma e Gomorra. Ele conviveu com tais pessoas. Conviver não significa acariciar o pecado. E dizer está tudo certo. Não. Se eu tenho amizade com alguém, e eu tenho, tá bom? Amizade com alguém que escolheu esse estilo de vida, ele sabe que isso está contra a vontade de Deus. Mas vou desrespeitá-lo? Não vou desrespeitá-lo. Não. Vou maltratá-lo? Não. Por causa das suas escolhas? Também não. Se você notar, olhe comigo essa lista em 1 Coríntios,
que foi lembrada pelo Odair, quem é que está na mesma lista? É fácil falar do homossexual e criticar, maltratar, xingar. É fácil, não é? É fácil. Mas note que na mesma lista também tem quem? Caluniadores. Ou seja, se você fala mal dos outros, qual é a diferença entre você e a pessoa que escolheu o estilo de vida homossexual? Ela fez uma escolha, que tem esse comportamento. Qual é a diferença entre quem fala mal dos outros e quem escolheu esse estilo de vida? Você pode me dizer qual é a diferença? Se você é avarento, qual é a diferença entre você e ele? Se você é trapaceiro, qual é a diferença? Eu acho que deu para entender, né? Então, Deus não abomina o homossexualismo somente. Ele abomina a mentira, ele abomina o falar mal dos outros, ele abomina o caluniar, ele abomina todo tipo de pecado. Então, antes da gente olhar para essas pessoas e condená-las, precisamos olhar para nós e ver como é que nós estamos agindo perante Deus. Tá bom? Muito obrigado. Olha, foi boa essa pergunta, hein? Foi boa. Nos ajudou bastante, né? Nós temos aí 5 minutos e eu vou pedir só para você preencher as coisas aí, tá bom? Eu ia falar um pouco sobre isso aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem. Nem você entendeu nada, nem eu, então tá tudo bem, né? Mas eu falo semana que vem o que é aquilo lá, tá? Eu falo o que é. Ao se comparar as alianças, a natureza distintiva de cada uma se faz aparente. A primeira foi entre Deus e a nação de Israel. E foi um acordo intermediado por Moisés. Debaixo dela seriam abençoados que fossem selados com a circuncisão. Nós já falamos sobre isso, né? A segunda, intermediada por Jesus, é para as pessoas de todas as nações, tá bom? Só finalizando. Para receber os benefícios dessa aliança, precisamos nascer de Deus, ser selados pelo Espírito Santo e viver a nova vida. Ao considerar ambas as alianças, o escritor de Hebreus fez esta afirmação sobre a aliança da qual Jesus foi mediador. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tá bom? Deus relacionou-se com pessoas diferentes, utilizando alianças diferentes. E nós devemos respeitar isso. Nós falamos da antiga e da nova aliança, mas tem aliança com Noé, tem aliança com Adão, tem aliança com Abraão, enfim, tem diversas alianças, não é? A aliança que ele deu a Israel por intermédio de Moisés é inferior à aliança que ele nos tem dado por intermédio de Jesus. Tá bom? Na era cristã, temos uma aliança superior que está fundamentada em promessas superiores. Mas aí alguém pergunta, então o Antigo Testamento não serve para nada mais? Calma lá. Espero que você não saia com esse pensamento daqui. E se você iria sair, ele vai ser eliminado agora. Qual é a utilidade do Antigo Testamento? Tá bom? Então, 5 maneiras pelas quais todo cristão bem instruído deve usar o Antigo Testamento hoje. Tá bom? Por exemplo, se você quer investigar as origens, origem da humanidade, origem da criação,
a origem das civilizações. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Você precisa ler o Antigo Testamento para isso. Está entendendo? Investigar as origens. Então, o Velho Testamento é importante. Ok? O Velho Testamento também pode ser usado para comprovar a divindade de Jesus. Jesus, ele é atuante no Velho Testamento. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Olha, o tempo já está indo. Já está indo. Mas 1 Pedro, capítulo 1, olha que interessante que a gente vai ler. Pelo menos para mim, né? Não sei se é para você, mas para mim é muito interessante isso. Sobre a divindade de Jesus, no Velho Testamento, já pensou? Que beleza? Olha que legal. A partir do verso 10, o verso 10, ó. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram. Olha que beleza, gente. Guarda isso, hein? Da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam àqueles sofrimentos. Gente, quem era que estava atuando em Isaías? Quem era? Quem era que estava atuando em Jeremias? Quem era? Olha, quem era? Será que era mesmo? O quarto anjo na fornalha com os amigos de Daniel. Quem era? Tá vendo? Então, é possível você agora, olhando para esse trecho, olhar o Velho Testamento e ver a divindade de Jesus, conduzindo tudo. Tá bom? Jesus disse que João Batista, da Velha Aliança, foi o maior de todos os profetas. Isso mesmo. Porém, o menor no reino, a Nova Aliança, é maior do que João Batista. É maravilhoso isso, Reinaldo. É maravilhoso. Falando a respeito da superioridade da Nova Aliança sobre a Velha Aliança. Perfeito comentário. Tá bom? Muito obrigado. Só que agora eu preciso correr. Entender os símbolos, tá bom? É importante. Olha, se você quiser, para esse fim aqui, para esse fim, entender os símbolos. Depois você lê na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. Você lê capítulo 10, porque lá vai fazer esse comparativo para a gente entender os símbolos. Eu vou passar o texto certinho para você ler, tá? Se você quiser, né? Se não quiser, paciência. Do 1 até o 13, tá bom? Do 1 até o 13. Aí você vai entender essa necessidade de entender os símbolos. Comparar as alianças. O Velho Testamento serve para isso. E nós fizemos um pouco disso aqui nessa lição, não é? E por último, aprender com os exemplos. Que também você pode usar 1 Coríntios 10, que eu citei nesse momento. Mas, por exemplo, nós não praticamos a circuncisão, certo? Que foi praticada por Abraão. Mas será que o exemplo de Abraão de vida não serve para nós? Seria insanidade minha dizer que não, não é verdade? Porque com certeza serve sim. Então o Velho Testamento tem a sua utilidade, tá bom? Então não é para deixar de lado. Até para evangelizar, o Velho Testamento é útil. Pois foi o Velho Testamento usado por Filipe, em Atos capítulo 8, para evangelizar o eunuco. Tá bom? Espero que sim. Conclusão. Embora seja possível utilizar o Antigo Testamento de maneira errada, ele pode ser empregado de maneira correta e adequada para a salvação de almas. Ele mostra como o mundo e a raça humana vieram a existir e demonstra que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Vemos no Antigo Testamento uma sombra do cristianismo. E nós podemos ver isso na carta aos Gálatas, também na carta aos Coríntios, a segunda aos Coríntios que nós lemos, enfim. Tá bom?
Além de reforçar muitos dos mesmos princípios sobre os quais devemos viver, ele também contém contrastes severos que enfatizam a beleza da lei da liberdade. Finalmente, ele provê exemplos claros para estimular. Agora vem um pensamento aqui, será que eu cometi um grave erro? Talvez. Estimular as pessoas hoje a viverem em obediência a Deus. Agora que eu lembrei que não sei se eu coloquei para gravar. Se foi, até a risada vai ficar gravada. Se não coloquei, coloquei sim, tá aqui. Tá gravando. Agora, eu falei, será que eu coloquei para gravar? Bom, e pode ter certeza que eu vou cortar isso, tá bom? Vou cortar. Bom, é isso. Deus abençoe e guarde você, guarde sua família, e que nós tenhamos oportunidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.